Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade então a mais uma questão aqui da prova da especialista, realizada no primeiro semestre do ano passado. Se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, fica comigo, que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Evandro, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000. E se você vem acompanhando esse tipo de resolução, se você acha que esse conteúdo de alguma maneira contribui para o seu engrandecimento, considere então curtir, comentar e compartilhar para que esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo atinja cada vez mais alunos e alunas, assim como atingiu você. Combinado? Beleza então, moçada. Vou resolver então agora a questão de número 11 desta prova que eu mencionei. Essa questão agora ela fala sobre adjetivo, especificamente sobre grau do adjetivo. Você sabe o que é o grau comparativo de igualdade, comparativo de superioridade ou comparativo de inferioridade? Suas estruturas? Você sabe o que é o superlativo relativo ou o superlativo absoluto? Não? Não tem problema. Vamos fazer aquela revisão marota daqui a pouquinho para que a gente então possa resolver a questão que vai aparecer. E por que eu estou falando desse assunto? Porque é este assunto que irá ou iremos versar nessa questão. Vem comigo, vamos dar uma olhada. Que questão é essa? O que ela fala aí para vocês? Beleza, moçada, tá na tela aí para vocês a questão e ela fala assim, ó. O grau do adjetivo destacado em se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Machado de Assis. É classificado como? E aí então vem aquilo que eu falei para você. Você acha que seria um superlativo absoluto analítico, comparativo de superioridade, superlativo absoluto sintético ou mesmo um superlativo relativo de superioridade? Tem dúvidas sobre esse assunto? Não tem problema. Vamos fazer aquele acordo maroto então? Pausa o vídeo, tenta resolver e após você fazer a resolução, volta aqui e acompanha comigo o resultado. Vamos lá? A few moments later. Beleza, moçada. Se você então resolveu, acompanha comigo o resultado, mas antes disso, vamos fazer aquela revisãozinha marota, falar um pouquinho sobre esse assunto. Vem comigo. Beleza, moçadinha, tranquilidade? Vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças do grau, ou seja, o que é esse grau comparativo, o que é esse grau superlativo, o que é esse grau superlativo relativo, superlativo absoluto. Vamos dar uma olhadinha e verificar sobre o que isso aí fala. Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Então vamos lá. Ó. A primeira situação que eu vou passar para vocês aqui ó, é o grau comparativo de igualdade. Então vamos escrever aqui um pouquinho. Ó. Vamos lá. Ó. Comparativo de igualdade. Por que ele recebe esse nome, né? Por que a gente dá esse valor a ele de comparativo de igualdade? Primeiro eu quero que vocês entendam que para dizer que há uma comparação, você vai fazer uma comparação entre dois seres e uma qualidade entre eles. Você pode também fazer uma comparação de duas qualidades de um único ser. O que eu quero que você entenda é que o comparativo é sempre quando você tiver dois seres e uma qualidade entre eles ou duas qualidades entre um único ser. Então é sempre o que eu costumo dizer, o grau comparativo, você vai brincar dizendo que ele é 2 para 1. O que é esse 2 para 1? Duas qualidades para um único ser ou dois seres e entre eles uma qualidade. E por que eu tenho que saber isso? Porque é assim que se faz uma comparação, é assim que você trabalha um grau comparativo, beleza? Bom, para isso você tem estruturas. A forma, a constituição dessa estrutura é que faz toda a diferença. No caso do comparativo de igualdade, você vai utilizar a expressão tão mais o adjetivo que você quer executar o grau, mais como ou quanto. Então, essa formação, essa estrutura, ela é meio que padrão, sabe? Então, você vai dizer assim, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou dizer assim, ó. Vamos lá, vem comigo. Eu vou dizer assim, ó. Sou
tão inteligente quanto você. Olha aí. Então, se a gente for olhar essa estrutura, o que a gente consegue observar nessa estrutura? Eu consigo observar o seguinte, ó, a expressão, como eu falei, ó, tão, o adjetivo em questão e a expressão como ou quanto. E veja, em um extremo, eu vou dizer eu sou, então existe um ser nesse extremo, e você está no outro extremo. Então, aqui você tem quantos seres? 2 seres para quantas qualidades? Para uma qualidade. Então, essa é a brincadeira dizendo que aqui você tem a ideia de 2 para 1. Só que esse grau comparativo, ele não necessariamente vai ser só de igualdade. Eu posso dizer, então, que eu sou mais inteligente do que você. Vamos escrever isso aí? Eu vou dizer, então, assim, ó, eu sou, né? Sou mais inteligente do que você. E agora, observe que eu consigo identificar nessa estrutura um grau que nós chamamos de comparativo de superioridade. Por que comparativo? Novamente, se a gente for dar aquela analisada aqui, o que é que eu tenho? Eu sou, ou seja, um ser em uma ponta, e você em outra ponta. Então, eu já tenho aqui a situação de 2 seres e a qualidade inteligente que está aqui no centro dessa frase. Então, o 2 para 1. Só que agora as expressões são um pouquinho diferentes. Que expressão é essa? Agora eu tenho mais adjetivo que ou do que. Então, eu poderia pegar o do que ou simplesmente o que. Então, se a gente for fazer essa ideia igual à anterior, como que vai ser, então, esse grau comparativo de superioridade? Qual é a expressão que o forma? É a expressão mais um adjetivo, mais o quê? Mais a expressão que ou do que. Então, a preposição aqui ela é optativa, então você vai ter que ou do que. Então, isso vai gerar para você o que nós chamamos aí de grau comparativo de superioridade. Então, observe que a expressão faz o grau. Então, conhecer essas expressões é de suma importância. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cá. Então, agora eu tenho uma próxima proposição. Qual seria essa próxima proposição? Seria o seguinte, ó. Eu vou dizer assim agora, ó. Sou menos inteligente do que você. Observe novamente que eu vou ter que situação? Eu vou ter o eu aqui numa ponta, eu sou, e o você lá na outra ponta, como nós vimos anteriormente. Então, eu já tenho aqui a situação do 2 para 1, ou seja, 2 qualidades de um único ser. Aqui está a qualidade entre os 2 seres. E agora eu vou ter qual expressão? Eu vou ter a expressão menos a qualidade que ou do que. Lembrando que esse do aí, ele é optativo, né? Então, o que é que eu teria aqui como uma estrutura padrão para o grau comparativo de inferioridade? Eu teria o menos. Então, deixa eu ajeitar aqui. Vou jogar um pouquinho para cima aqui só para a gente poder trabalhar aqui, tá? Vamos lá, vou jogar aqui para cima só para a gente dar continuidade. Vou deixar as expressões aqui. Vamos lá. Então, aqui, se você observar, eu estou tendo mais ou menos a mesma ideia, né? De um lado, eu tenho o ser eu, e do outro lado aqui eu tenho outro ser, você. Então, eu continuo tendo a proposição de 2 para 1, onde eu tenho a expressão menos o adjetivo inteligente e a outra parte da expressão que ou do que. Lembrando que essa preposição ela é o quê? Optativa. E aí, então, como que ficaria para a gente a estrutura padrão para o grau comparativo de inferioridade? Ficaria a expressão menos mais um adjetivo mais optativo aqui é a preposição, né? Que ou
do que. Então, isso aqui vai gerar para a gente o que nós chamamos de grau comparativo de inferioridade. Ok, moçada? Beleza? Então, fizemos uma revisão rápida aqui do que é o grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. Eu vou limpar a tela aqui e a gente volta então para falar sobre o grau superlativo. Vamos lá, só um minutinho. Então, beleza, moçada, limpei aqui a tela. Vamos lá, vamos falar agora do grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser dividido aí pra gente de duas maneiras. Então, o superlativo ele pode ser dividido então, moçada, em duas classificações: superlativo relativo e superlativo absoluto. E o absoluto, ele ainda pode receber a classificação de analítico ou sintético. E aí, o que designa isso aí pra gente? Qual é essa ideia do grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto? Então, vamos começar pelo superlativo relativo. O relativo, toda vez que eu trabalhar com essa ideia de relativo, eu quero dizer que esse grau tem a seguinte situação. Lá eu não tinha 2 para 1, aqui eu vou ter 1 para vários. O que é esse 1 para vários? Então eu vou ter um ser dentre vários seres e a qualidade entre eles. Então eu tenho a qualidade em si, dentre vários. Então não é um elemento só, não são 2 elementos só. Então aqui eu tenho e muitos outros elementos e uma qualidade em destaque deste elemento em relação aos outros. Por isso a ideia do superlativo é quando a sua qualidade ela vai ao extremo, né? Então eu vou dizer assim, ó, que João é o mais inteligente da sala. Poderia dizer que ele é o mais inteligente dentre todos os alunos. Ele é o mais inteligente da sala. O que a gente consegue observar aqui, ó? Primeiramente, né? Eu consigo observar que eu tenho um único ser aqui, ó, João. Então aqui seria o 1 para mim, né? E o da sala que a gente está vendo aqui, ó, esse da sala, o que ele representa para nós? Aqui representa vários. São vários alunos, vários seres. E entre eles, o que é que eu tenho? Eu tenho uma qualidade entre eles. Então eu vou dizer que João é o mais inteligente dentre os alunos da sala. Deu para perceber isso aí? Agora veja só, aqui tem uma dica dinâmica para você. Quando você estiver trabalhando com esse grau, que a gente chama de grau superlativo, e no caso do superlativo eu só tenho 2, que é o superlativo de superioridade e o superlativo de inferioridade, o que vai chamar muito a atenção para vocês aí, ó, é este artigo que acompanha a expressão mais dentre, mais de, tá vendo? Então agora você não vai dizer que João é mais inteligente que José, você agora vai dizer que ele é o mais. Dentre todos, ele é o mais. Então por isso que a gente diz que essa qualidade ela é ao extremo, ela é elevada ao máximo. Então essa expressão é que vai constituir para você o grau superlativo relativo. Então como que fica essa expressão pra gente? Então a expressão do grau superlativo relativo de superioridade vai ser sempre o mais, aí vem mais adjetivo, mais a expressão de, aí de, dentre, aqui poderia ser também dentre, e aí a quantidade de seres envolvido no outro grupo. Deu para entender, moçada? Então isso aqui, moçada, seria o grau superlativo relativo de superioridade. Lembrando que eu poderia ter a parte feminina também, né? Ao invés de ser João, poderia dizer Joana é a mais inteligente da sala, tá vendo? A mais inteligente da sala. E é claro que eu também poderia expressar-me da seguinte maneira: João é o menos
inteligente da sala. E aqui, moçada, eu também vou ter essa ideia que eu falei para vocês. Vamos lá, ó, vamos ver como que essa ideia funciona. Eu vou ter de um lado João, tá? Tô tendo aqui do lado João. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para a gente aqui, ó. Vamos lá. Então, eu tô tendo aqui, ó, de um lado João, um único ser, e do outro lado eu tô tendo aí o da sala, tá vendo? Tô tendo o da sala. E esse elemento aqui representa para a gente o vários. Ok? E aqui está a minha qualidade entre eles. Só que agora, moçada, eu não tenho mais aquela ideia de a expressão o mais. Mas ele é muito similar, né? Eu vou ter o, agora o adjetivo menos e a preposição de ou dentre, né? Então eu vou ter o menos mais o adjetivo mais de ou dentre. E isso vai gerar para a gente o que nós chamamos de superlativo relativo de inferioridade, moçada. Tranquilo? Vamos falar agora do superlativo absoluto para que a gente possa encerrar esse estudo, esse mini estudo, porque a gente depois pode ter outros tipos de discussão sobre esse assunto. Mas vamos falar agora sobre o superlativo absoluto. Vem comigo, vou escrevendo mais abaixo aqui. Vamos lá. Então vamos lá, moçada. Agora eu vou falar para vocês sobre o superlativo absoluto. E como eu disse, esse superlativo absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. A gente vai discutir isso aí já. Só que agora, como que seria a proposição? Por ele ser absoluto, eu vou ter um único ser e uma única qualidade. Então, agora eu digo que ele é 1 para 1. Então, olha só, o comparativo 2 para 1, o superlativo relativo 1 dentre vários e o superlativo absoluto 1 para 1, uma qualidade, um único ser. E essa qualidade é levada, então, ao extremo, ao máximo. Então, agora, moçada, eu não digo apenas que João é inteligente e eu nem vou dizer que ele é o mais inteligente. Eu vou dizer o seguinte, João é muito inteligente. Então, observe agora que eu tenho o quê? Eu tenho aí a proposição de ter um único ser. Olha lá, de um lado eu tenho João, um único ser, e do outro lado eu tenho a qualidade, uma única qualidade. Por isso a brincadeira de dizer que ele é 1 para 1. Só que agora, quem é que está alterando esse grau? Porque eu podia dizer apenas que João é inteligente, mas não. Ele é quanto inteligente? Ele é muito inteligente. Então, o superlativo absoluto analítico tem como característica a utilização desses advérbios de intensidade junto dos adjetivos. Então, configuraria para a gente o que nós chamamos de superlativo absoluto, claro, né? Dentre esse absoluto aqui, a gente vai dizer que esse é o analítico. Por quê? Porque eu tenho a forma sintética de fazer também. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, eu vou dizer agora que João é não só muito inteligente, eu vou dizer agora que João é inteligentíssimo. Então, João agora é inteligentíssimo. O que você consegue observar agora? Eu não tenho duas palavras para fazer a alteração do grau, ou seja, eu não tenho, então, um advérbio modificando a intensidade dessa qualidade. Ou seja, isso traria para nós o superlativo absoluto analítico. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho o adjetivo, seu único radical, e acrescido a esse radical, eu tenho um sufixo. Por isso a gente diz agora que esse grau que nós estamos analisando, primeiro, por que ele seria superlativo absoluto? Porque numa extremidade eu tenho um ser
E na outra extremidade eu tenho apenas uma qualidade. Então ele continua com aquela ideia que eu falei lá em cima do 1 para 1. Só que agora de uma forma sintética, um único radical. Acrescido de quê? Acrescido de um sufixo. Então a gente diz que esse é o superlativo absoluto sintético. Então, moçada, onde eu quero chegar com isso? Nós temos algumas formas, alguns adjetivos que nós chamamos de eruditos que utilizam essa forma sintética para fazer o grau. Então, nós temos lá, por exemplo, quando você diz que algo é muito doce, você diz então que ele é dulcíssimo, tá vendo? Dulcíssimo. Você poderia dizer também de algo que é muito magro, você diz que ele é macérrimo ou magríssimo, tá vendo? Então, são formas que nós chamamos de formas sintéticas. Bom, moçada, com isso então nós fizemos aí uma revisão breve sobre o uso de grau do adjetivo, grau comparativo, lembrando, né? O grau comparativo 2 para 1, o grau superlativo relativo 1 dentre vários e o grau superlativo absoluto 1 para 1. Show de bola, moçada? Vamos voltar então para a questão, vamos encerrar esse assunto e achar a resposta correta, moçada. Belezinha? Vem comigo então, vamos lá. Beleza, moçada. Tá na tela aí novamente a questão e ele pergunta então, a palavra amaríssimo, ela estaria para nós em qual grau? Bom, vamos dar uma olhada na estrutura só para a gente tentar verificar aqui, ó. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo. Então veja, de um lado eu tenho um dever, mas não é um dever qualquer, é um dever amargo, tá vendo? Então o que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar que para esse elemento, ou seja, para esse adjetivo, ou seja, do amargo que eu estou me referindo aqui, eu vejo que ele faz referência a quem? Esse amargo aí faz referência a quem? Ele faz referência a um dever. Então ele está falando aqui de um dever. Um dever para mim é o substantivo e o qualificador está ali amargo. Mas eu ainda vou dizer para você que ele não é só um dever amargo, ele é um dever muito amargo. Mas você concorda comigo que se eu tivesse escrito assim, ó, ele é um dever muito amargo? Se eu tivesse assim, né? Peraí, deixa eu tirar minha câmera daqui só para a gente poder ajeitar aqui, ó. Se eu dissesse assim, ó, um dever muito amargo, então eu teria esse valor de superlativo absoluto. Olha aqui a ideia do advérbio modificando o adjetivo. Então essa forma para nós seria uma forma analítica. Seria superlativo absoluto. Por que seria superlativo absoluto? Observe, de um lado, o que é que eu tenho de um lado? De um lado, eu tenho o substantivo, um elemento. Do outro lado, eu tenho a qualidade, amargo. Então, eu tenho a relação de 1 para 1, tá vendo? Essa relação de 1 para 1, ela foi obedecida. Então, realmente, eu estou trabalhando com superlativo absoluto. Só que eu utilizei duas palavras para referenciar o grau. Uma, um advérbio de intensidade e a outra, a qualidade. Então, eu tenho aqui o grau superlativo absoluto analítico. Mas não é isso que está escrito lá em cima e nem é isso que ele pediu para você analisar. O que é que ele pediu para você analisar lá em cima? Lá em cima, ele pediu para você analisar o amaríssimo. E aí, moçada, o que viria a ser a forma amaríssimo? Bom, nesse caso, faz toda a diferença você conhecer alguns adjetivos eruditos em sua forma sintética. Porque aqui, moçada, a palavra amargo tem como origem do latim a palavra amarus. E é em cima dessa forma erudita que eu pego somente o radical, que seria esse amar. E aí agora o que é que eu faço em cima desse radical? Eu acrescento o sufixo íssimo, formando então o adjetivo amaríssimo. E aí você então
já entendeu que eu continuo tendo 1 para 1, só que agora com uma forma sintética, pegando um radical e acrescentando um sufixo para gerar o grau. Então, que grau é esse? Pela revisão que nós fizemos, estamos diante do grau superlativo absoluto sintético do adjetivo amargo. Então, qual resposta que você deveria ter marcado? Você deveria ter marcado superlativo absoluto sintético, alternativa C. Beleza, moçada? C de casa. Então, se você acertou, meus parabéns. Espero que essa revisão aí tenha ajudado e vamos encerrar então esse vídeo que já ficou um pouco longo, mas sempre com uma boa explicação. Vem comigo então, vamos encerrar mais uma questão dessa prova. Vamos lá, vem comigo. Ufa, beleza, moçadinha. Terminamos mais uma questão. E claro, né? Sempre trazendo para vocês aquela explicação, aquela ideia inicial de um estudo para depois você empregar na sua questão. E é claro, se esse tipo de resolução, se esse tipo de conteúdo vem te ajudando, considere aí se inscrever no canal Gramática 1000, curta, comente, compartilhe, pois isso só irá engrandecer cada vez mais esse tipo de conteúdo e ajudando a todos aí a estudar e se preparar para uma prova que está chegando aí, a prova da especialista. Beleza, moçada? Tranquilidade? Espero que tenha ajudado em mais uma questão, mais uma ajuda aí para os seus estudos e, é claro, você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço. Bons estudos e até a próxima questão, se Deus quiser.